experiência só é possível de acontecer porque existe um juízo a priori que é analítico e que vai juntar 2 mais 2 e daí criar uma linha universal. Daí então Kant vai dar um nome para essa junção. O que antes estava separado, né? Juízo analítico a priori, juízo sintético a posteriori. Kant vai juntar essas duas coisas, que o nome que ele vai dar é juízo sintético a priori. Então, como é que nós conhecemos? Como é que o conhecimento é possível? Através do juízo sintético a priori. O juízo sintético, o juízo experimental, que é feito a priori pela minha capacidade racional. Ok? Então não é difícil. Kant apenas uniu essas duas coisas. Para o Kant, a experiência ela é sempre estruturada pela razão. Não fosse a minha capacidade racional, nenhum tipo de experiência seria possível, nenhum tipo de teoria seria possível, nenhum tipo de método seria possível. Ou seja, a experiência empírica é estruturada pela minha razão, que vai criar um método, que vai criar um modus operandi. Ok? Porque nós colocamos categorias mentais nesse objeto que nós estamos analisando. Categorias mentais. Portanto, segundo Kant, podemos conhecer como a razão é capaz de estruturar a experiência e ordenar o mundo. Perfeito? Para Kant, o espírito humano é exatamente aquilo que vai fazer com que se construa o objeto do saber. Daí a Revolução Copernicana, daí o homem no centro. Ok? Kant denomina esse conhecimento de idealismo transcendental. Ok? Ou seja, um idealismo que, para poder conhecer, precisa transcender a experiência através da razão. Portanto, reconhecendo assim a capacidade humana de estruturar a experiência com conhecimentos que são a priori. É um pouco complexo esses conceitos kantianos, né? E eu peço que vocês revejam a aula e tirem as dúvidas, né, em relação à aula, porque o que está em jogo aqui é exatamente sujeito e objeto, que é uma discussão filosófica antiguíssima, né? Ou seja, como é que se dá a relação entre sujeito e objeto? O sujeito já tem dentro de si as ideias das coisas e o conhecimento? Ou é o objeto que dá para esse sujeito? O sujeito molda o objeto ou o objeto molda o sujeito? O que Kant vai dizer é que o ser humano possui capacidades transcendentais. A razão transcende isso, né? A razão ela transcende, ela consegue transcender a experiência pela experiência e nos garantir, então, portanto, por exemplo, leis universais, né? Que é o conhecimento científico. Então é a união das duas coisas, é a junção desses dois conhecimentos. Ok? É preciso colocar o homem no centro, que é a Revolução Copernicana, para que então o conhecimento seja possível. Para Kant, a nossa razão, ela não consegue conhecer a coisa em si do mundo. Ok? Ou seja, as coisas como as coisas são, nós não temos a capacidade de conhecê-las. A nossa razão não dá conta, né? Nós formulamos juízos, não é, a partir dessas experiências. Mas conhecer o objeto em si, isso não pode acontecer. Só o objeto em si conheceria o próprio objeto em si. Ok? Então isso é um pouco da teoria do conhecimento do Kant e a Revolução Copernicana. Ou seja, não podemos deixar de lado que existe um sujeito cognoscente, esse sujeito é racional, e é esse sujeito que possui juízos, capacidades de juízo de conhecimento dentro de si. Esses juízos são juízos analíticos a priori, juízos sintéticos a posteriori, e na junção desses juízos acontece o juízo sintético a priori, que garante
a ciência, a existência da ciência e a seguridade do conhecimento científico. Ok? Então não se esqueçam de fazer a atividade que eu vou deixar aí no portal. Qualquer dúvida podem perguntar e até a próxima.